Alô, sejam bem-vindos ao 8º episódio de Mal ao Longe e se é a vossa primeira vez aqui, o meu nome é Mara e Mal ao Longe é o meu podcast a solo. Todas as quartas-feiras está disponível nas típicas plataformas de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, onde vocês consumirem os vossos podcasts e está também disponível no YouTube, portanto vocês também podem ver isto em versão de vídeo, portanto para me ver a fazer caras e a mexer as mãozinhas como eu faço muito. Todas as semanas eu venho aqui trazer um devaneio sobre um tema que esteja a ocupar a minha mente nessa semana e os temas variam bastante semana para semana. Já falámos aqui de lei da atração, já falámos de Invisible String Theory. Normalmente a origem destes temas é qualquer coisa que esteja na berra no TikTok ou nas redes sociais, porque é aquilo que eu consumo e é aquilo que me interessa. E desta vez não vamos fugir a um tema de TikTok, mas este é um bocadinho mais pessoal. E tinha mesmo que ser, porque eu acho que se não falar disto, o TikTok rebenta. Hoje vamos falar do meu teste de ADN. Esta semana eu partilhei no TikTok que fiz um teste genético no início do ano, depois de ter já recebido os resultados e de já saber aquilo que obtive no meu teste genético. E eu tenho que vir aqui para partilhar tudo sobre o meu teste genético, como é que foi feito, como é que funcionou, toda a controvérsia por trás disto, porque isto gerou uma controvérsia bem maior do que aquela que eu estava à espera. E também, é claro, partilhar os meus resultados genéticos, porque esta é a parte que está a suscitar mais curiosidade e que vocês mais querem saber. E eu acho que é bom partilhar o que é que eu obtive e o que é que vocês podem obter, porque pode ser interessante também para vocês. Eu acho que vou responder a algumas perguntas que me fizeram e vou usar essas perguntas como base para discutir um bocadinho daquilo que eu fiz e daquilo que aconteceu. Começando pela primeira pergunta que eu tinha que responder, obviamente, que é porque é que eu fiz um teste genético. Não é a primeira vez que falamos de genética neste podcast, por uma razão muito simples. Eu estudei dentro desta área, é uma área na qual eu tenho imenso interesse, imensa curiosidade, é uma área que me fascina. Eu estudei bioquímica e estudei biotecnologia e a parte da genética é inerente a ambas estas áreas, porque é a base quer da bioquímica, quer da biotecnologia, muito daquilo que se faz e muito daquilo que se estuda tem sempre a base genética por trás e sempre foi um tema que me interessou bastante, é uma área da ciência que me interessa muito, gosto muito da ideia de nós conseguirmos perceber mais sobre nós com base naquilo que os nossos genes dizem, não tudo, obviamente, mas muito daquilo que nós somos está relacionado com a nossa genética. Já chegámos mesmo aqui a falar no podcast sobre como é que a nossa personalidade é influenciada pela genética, portanto é óbvio que eu tinha uma curiosidade enorme de saber o que é que a minha genética diz sobre mim. E eu acho que esta curiosidade se adensou ainda mais quando a possibilidade de fazer um teste genético ficou mais acessível a toda a gente. Isto começou, penso eu, não sei se foi a primeira, mas foi a primeira da qual eu tive noção, com o 23andMe. 23andMe é uma empresa de testes genéticos que há uns anos atrás ganhou muita atração nas redes sociais, na altura lembro-me no YouTube, por ser capaz de encontrar pessoas que pertenciam à mesma família, que não sabiam disso, encontrar parentes perdidos e havia imensos vídeos no YouTube sobre isso, pessoas que ficavam a conhecer as suas origens sobre as quais não tinham qualquer tipo de ideia, tipo americanos especialmente, que entretanto ficavam a saber que tinham origens turcas ou origens asiáticas e não sabiam disso, nem sabiam de onde é que isso vinha. E na altura eu fiquei muito curiosa com isso, fiquei com muita vontade de fazer um teste também. E queria muito fazer então o teste da 23andMe, porque para além deles darem esta questão de onde é que nós vimos e qual é a nossa origem, eles também dão muitos insights e muitos resultados sobre até a nossa predisposição para certas doenças, sobre como é que o nosso corpo responde efetivamente aos nossos genes e como é que os nossos genes explicam a fisiologia que nós temos. Apesar de eu querer muito fazer um teste destes e de ser uma coisa que eu já queria fazer há anos, até agora nunca tinha tomado o passo final de comprar um teste e fazer, apesar de ser muito fácil, porque basicamente era caro.
É uma coisa que não é propriamente barata, que se vocês quiserem fazer, e já vamos falar um bocadinho mais sobre os custos, tem que contar pelo menos com 100 euros para fazer este tipo de teste e quantos mais resultados vocês quiserem obter, mais caro vai ser o teste e, portanto, foi um investimento que eu ainda não me tinha comprometido a fazer até agora. Felizmente, eu tenho um namorado que está bastante atento às coisas que eu gosto e às coisas que eu gostava de fazer e este ano, no aniversário, surpreendeu-me com um kit para fazer um teste genético. Eu, na altura, fiquei um bocadinho de pé atrás porque ele não me ofereceu o 23andMe e eu fiquei tipo, era tudo o que eu queria, eu já falei tanto sobre isso, por que não? Então, o meu namorado, neste caso, decidiu oferecer-me um teste que não é o 23andMe, porque ele pesquisou bastante sobre os vários testes que estão disponíveis no mercado e há imensas empresas a fazer este tipo de testes sobre o que é que cada uma consegue oferecer e ele encontrou uma que achava que ia mais de encontro àquilo que eu realmente queria saber e ele não podia estar mais certo, porque o teste que ele me ofereceu permite-me saber não só coisas sobre as minhas origens, mas muita coisa sobre a minha saúde e sobre o meu fitness e a minha nutrição. E é claro que ele, quando viu isto, percebeu que era exatamente aquilo que eu queria e ainda bem, porque isso era tudo o que eu gostava de saber e tudo aquilo que este teste contém realmente era aquilo que eu gostava de saber. Que teste é que o meu namorado me ofereceu? O meu namorado ofereceu-me o Family Tree DNA com o pack do My DNA Wellness. O Family Tree DNA é muito focado em encontrar a vossa árvore genealógica, a Family Tree. Faz todo sentido. No entanto, eles têm um pack fantástico que vos permite obter acesso a muitas informações sobre saúde, fitness, nutrição. Eu já vos vou dar todos os parâmetros que eles partilham. E, portanto, este era, sem dúvida, o teste perfeito para mim e eu fiquei muito entusiasmada com a informação que eu obtive. Como é que funcionam os testes genéticos? Em regra, este tipo de testes genéticos que estão acessíveis a toda a gente funcionam mais ou menos da mesma forma. Vocês escolhem o teste que vão fazer, neste caso o Family Tree DNA, mas será igual para um 23andMe, para um MyHeritage, para qualquer teste que vocês encontrem, em princípio será mais ou menos assim. Vocês compram o teste e para a vossa casa é enviado uma caixinha que contém as instruções para vocês retirarem as vossas próprias amostras, obterem as vossas próprias amostras de ADN. Essa caixinha vai conter, em princípio, o kit para obter as amostras. No caso, o Family Tree DNA contém 2 zaragatoas, portanto 2 cotonetes gigantes que servem para retirar as amostras das vossas bochechas. Super simples, super invasivo, super para dummies e para quem nunca tenha mexido em ADN na vida ou em células na vida. E contém, neste caso, 2 vials, 2 recipientes pequeninos que têm um líquido lá dentro. Esse líquido vai servir para estabilizar a vossa amostra e garantir que ela se mantém íntegra até regressar ao local onde ela vai ter que ser analisada. Como é que é o procedimento? Vocês esfregam a zaragatoa na vossa bochecha para retirar as células, enfiam a zaragatoa dentro dos recipientes pequeninos, partem a zaragatoa lá para dentro e fecham a amostra muito bem. Depois pegam nas vossas amostras, enfiam-nas dentro do pacote que eles já vos vão enviar, já com o endereço para o qual vocês têm que enviar as vossas amostras de volta, enfiam aquilo tudo lá para dentro, assinam um formulário de consentimento a garantir que vocês leram os termos e condições tensos sobre obter amostras de ADN e analisar amostras de ADN, já vamos aí. Assinam isso, dizem que concordam que aquilo seja analisado e processado da forma como vai ser e vão aos correios entregar o vosso pacotezinho. Vão pagar pela entrega pela encomenda, é como se enviassem uma encomenda para outro país qualquer e aquilo vai ser enviado de volta para o laboratório ao qual vocês compraram o teste. Quando a vossa amostra chega então ao laboratório, eles vão pegar nas vossas amostras e vão processá-las e analisá-las. O que é que eles vão fazer? Vão agarrar nas vossas células que vocês conseguiram retirar da vossa boquita, vão rebentar as células e dentro das vossas células vão estar os vossos cromossomas, o vosso material genético.
Então eles vão pegar nos vossos cromossomezinhos, fazer todos os processos laboratoriais necessários para que o vosso ADN fique completamente exposto e possa ser lido. Vai ser lido de forma a que eles encontrem os diferentes genes e possam então analisar a atividade de cada um desses genes, ou se ele está presente ou não, ou se vocês têm alguma mutação, alguma coisa que torna aquele gene diferente, vão analisar esses genes e vão dar-vos os resultados. O que é que isto implica? Para eles analisarem os genes que vocês gostavam que eles analisassem, que o vosso PEC permite que eles analisem, eles vão ter que ler o vosso ADN inteiro. Eles vão ter que pegar no vosso ADN todo, lê-lo todo, transformar aquilo num código genético universal que pode ser lido por qualquer entidade que leia códigos genéticos e vão produzir a leitura inteira daquilo que se chama o vosso genoma, que são o conjunto de todos os vossos genes. Mas vocês vão ter, eu não sei que quantidade absurda de genes e só vão ser analisados efetivamente os genes que vocês querem. Dependendo do PEC que vocês comprem, eles vão analisar 10 genes, 20 genes, 50 genes para vos dar os resultados finais. Porque é que isto pode ser um problema para algumas pessoas? Estamos a analisar o nosso código genético inteiro. Eles vão nos dar 50 informações úteis para nós, mas vão ter acesso a todo o nosso código genético. Quanto é que isto custa? Depende da empresa que vocês contratem, depende do PEC que vocês escolham. Eu vou-vos falar do Family Tree DNA. Neste momento, o Family Tree DNA, no dia que eu estou a gravar isto, custa $79. Portanto, é preciso fazer conversão para euros. Como estamos em Portugal, ou estamos fora dos Estados Unidos, tem que ter em conta o shipping dos Estados Unidos para o vosso país. Mais, vamos dizer, 20 euros. Depois, como vem dos Estados Unidos, temos de ter em conta as taxas da alfândega. Vamos pôr também mais 20 euros, porque contem com isso. Provavelmente aquilo vai acabar na alfândega. Aquilo é duvidoso. É uma caixinha pequenina que vem dos Estados Unidos. O que é que não há para desconfiar? Todo este processo demora cerca de, com a alfândega e com a rapidez que os CTTs costumam ter, tipo um mês a chegar à vossa casa. E depois ainda tem que contar com o custo de reenviar o teste novamente para a empresa que vos vendeu o kit. Se vocês estiverem nos Estados Unidos, isto é gratuito, vocês vão ao Postal Office, deixam lá os testes e eles vão de volta para o sítio, tipo envelope pré-pago. Estando em Portugal ou noutro país fora dos Estados Unidos, vocês têm que pagar novamente pela entrega do bichinho ao país de origem, ao laboratório de origem. Portanto, contem com mais 20 euros nesta brincadeira toda. Portanto, quanto é que isto custa? É fazer as contas. Eu não vou fazer agora porque os preços estão sempre a mudar, mas contem pelo menos com mais tipo 50 euros em cima do preço original do kit para vocês terem os vossos resultados. O kit já, o preço que vocês pagam quando compram o kit já contém a análise dos resultados. Vocês compram o kit e isso já inclui toda a análise das vossas amostras. Quanto é que isto demora no fim? Portanto, um mês para vos chegar, provavelmente, tendo em conta a parte da alfândega. A mim demorou mais cerca de 3 semanas a chegar novamente aos Estados Unidos, porque os nossos CTT são rapidíssimos. Depois, com isto, ainda tenho que contar com o tempo de análise, que normalmente são mais 2 semanas, e para mim ainda demorou mais tempo, porque eles tiveram que refazer as minhas análises para o kit do MyDNA Wellness. Portanto, isto tudo, esta brincadeira toda, demorou tipo 3 meses, desde que o kit saiu dos Estados Unidos até eu ter obtido os resultados. Como é que obtêm os resultados? As vossas amostras são analisadas e vocês recebem um e-mail a dizer que os vossos resultados estão prontos. Quando os resultados estão prontos, vocês entram na plataforma do kit que escolheram e vão estar disponíveis para aceder os vossos resultados todos nos diferentes parâmetros. No caso do Family Tree DNA com o MyDNA Wellness, os resultados do MyDNA Wellness são uma aplicação que é muito, muito fixe. Esta aplicação aqui, que vai ter todos os vossos resultados numa aplicação e, para além disso, vai-vos dar planos adequados aos vossos genes. Os testes genéticos são seguros? E isto é uma pergunta muito controversa. Os testes genéticos são tão seguros como qualquer coisa que forneça informação muito sensível sobre vocês
é segura. Obviamente que estamos a lidar com informação muito pessoal, muito sensível, muito detalhada sobre a pessoa que vocês são. E isto é tão seguro quanto for a probabilidade dessa informação ser exposta. Todos os dias nós estamos a fornecer informação sobre nós a uma quantidade absurda de empresas e entidades. E isso é tão seguro quanto forem as leis e os mecanismos para evitar que essa informação seja utilizada de forma indevida. No caso dos testes genéticos, e como lá está, estamos a tratar de informação tão sensível, existem termos e condições muito restritos para análise e obtenção desta informação por parte de outras empresas. Existem também leis que previnem o uso inadequado desta informação. Quanto mais sensível for uma informação, por exemplo, informação bancária está sujeita a regulamentações muito mais apertadas do que a informação sobre os vossos consumos energéticos, porque é uma informação muito mais sensível. E aqui, no caso do ADN, estamos a falar, se calhar, no espectro da sensibilidade de informação de um ser humano, estamos a falar aqui no extremo máximo de sensibilidade de informação. E, portanto, as leis para controlo da difusão desta informação são extremamente apertadas. No caso dos Estados Unidos, temos mesmo até uma lei que impede que os vossos resultados de um teste genético sejam utilizados para vos discriminar ao nível do trabalho e das seguradoras de saúde. Portanto, logo aqui, isto dá-vos assim uma almofada de segurança no que toca a fazerem estes testes e confiarem que esta informação não vai ser difundida. Para além disso, vai depender de empresa para empresa a forma como a informação é processada e partilhada com outras entidades, mas em princípio qualquer empresa que vos forneça um teste genético vai dizer que a vossa informação genética não vai ser partilhada com ninguém, a não ser para vos dar mais informações que vocês pedem sobre o vosso ADN. Vocês têm virtualmente todo o poder para controlar quanto é que da vossa informação é partilhada com outras empresas e, em princípio, essa partilha está muito restringida e vocês podem ler todos os termos e condições da empresa que escolherem sobre como é que o vosso ADN é utilizado. Existe aqui muito medo que o nosso código genético e a nossa informação genética seja partilhada com empresas, sabe-se lá de onde, para depois ser utilizada de forma negativa contra nós. Mas temos que perceber que existe muito controle sobre isto e que, acima de tudo, provavelmente os nossos resultados genéticos não são, se calhar, a informação mais preciosa para uma empresa. Se nós pensarmos na nossa informação de localização, informação de consumo, se calhar há muitas mais empresas com interesse em saber isto do que saberem se o nosso gene da fome está mais ativo do que o gene do Zé do lado. Lá está. Informação extremamente sensível, leis bastante apertadas em relação à partilha desta informação, portanto, em geral e à partida, isto deveria ser seguro. Se pode haver leaks, é claro que há, e pode haver, e vão haver. Tal como há leaks de informação bancária, tal como há leaks das vossas informações pessoais por parte das empresas que mantêm essas informações, também pode haver leaks desta informação genética para pessoas que queiram isto para o vosso mal. É um risco que nós corremos todos os dias com muita da nossa informação pessoal e é um risco que vocês vão também correr se quiserem fazer um teste genético. Se esta é a informação mais relevante para o mundo? Provavelmente não. Acho que vocês próprios têm mais interesse na vossa informação genética do que outras empresas, mas lá está. É um risco que vocês podem ou não correr. Eu diria que se vocês não querem correr o risco de verem as vossas informações partilhadas com empresas que querem utilizar isso para seu próprio proveito, fechem-se em casa, dentro de um bunker e cortem todo o vosso acesso ao exterior, incluindo o vosso acesso à internet, porque permanentemente a nossa informação está a ser partilhada com quem não a devia receber. E existe aqui um pequeno detalhe. E a Family Tree DNA confirma, e eu sei que isto foi um escândalo recentemente, que pode partilhar a vossa informação com serviços legais, caso seja requisitado. Imaginem que o tribunal vai ter com eles e diz: eu preciso do código genético da Mara para fazer esta análise
depois de um ADN que foi obtido num crime e para perceber se ela esteve envolvida, eles vão partilhar esses dados. Agora, se vocês têm medo disso, eu não tenho mais nada a dizer. No meu caso, com base nestas leis todas e nesta política de privacidade, eu senti-me segura. Senti-me mais segura do que eu sinto ao partilhar a minha localização com a Google. Mas eu sei que tenho benefícios em partilhar a minha localização com a Google. Portanto, eu também sei que tenho benefícios em fazer este teste porque eu quero saber estes resultados. E que resultados são esses? Os resultados, como eu tenho vindo a explicar, vão depender do kit que vocês comprarem. Portanto, eu vou falar do Family Tree DNA e do My DNA Wellness. E que fica aqui também claro que com o código genético que vocês obtêm, porque uma das coisas que estas empresas vão dar é um ficheiro com o vosso código genético, vocês podem ir ter com outras empresas e pedir mais análises em cima, gratuitamente ou de forma paga, para saberem ainda mais coisas sobre vocês. Mas isto é o que vocês obtêm no Family Tree DNA. Primeiro de tudo, obtêm a vossa ancestralidade. Portanto, de onde é que vocês vêm? Quanto por cento de vocês é que vem daqui ou dali? Este é o primeiro resultado que vocês vão obter. No My DNA Wellness, e olhando aqui para a aplicação, vocês vão obter uma quantidade de insights muito interessantes. Primeiro, resultados de nutrição. Vão obter resultados sobre a vossa massa corporal, o vosso peso, como é que vocês perdem peso, como é que vocês ganham peso. Isto vai estar tudo disponível na aplicação. Qual é que é o vosso apetite? Um monte de informação sobre nutrição e como é que isso afeta o vosso peso. Vão também obter informação sobre como é que vocês gerem a gordura, se vocês engordam facilmente, se perdem a gordura facilmente, como é que aquilo que vocês comem afeta a gordura que vocês guardam, esse tipo de coisinhas. A seguir, obtêm informação sobre fitness. Que tipo de treino é que os vossos músculos gostam mais? Se gostam mais de treino rápido e intenso ou prolongado e mais calmo? Como é que vocês recuperam dos treinos? Como é que os vossos músculos recuperam? Como é que vocês criam músculo? E um muito interessante que é a vossa stamina, que aparentemente também tem um grande componente genético. Tem informações sobre cafeína e como é que a cafeína vos afeta. Sobre a vossa pele, sobre o envelhecimento da vossa pele e sobre como é que o sol, por exemplo, pode afetar se vocês vêm a ter mais rugas ou marcas do sol. Detalhes sobre a vossa saúde do vosso coração e como é que a vossa nutrição vai afetar a saúde do vosso coração ou não. Sobre os vossos ossos, sobre como é que vocês absorvem vitamina D, sobre se vocês têm algum problema na absorção de cálcio, vitaminas, ferro, se vocês têm problemas de absorção geneticamente, se vocês precisam de consumir mais vitaminas do que aquilo que têm, como é que vocês devem gerir as vossas vitaminas, por exemplo, forem vegans ou não, dados sobre o vosso sono e sobre como é que a vossa genética influencia o vosso sono, se vocês são uma morning ou uma evening person, se vocês precisam dormir mais horas do que é normal, se mexem muito, muitas informações sobre o sono, lactose, se são ou não intolerantes à nossa cara amiga, e 2 que eu diria que são assim tipo bonus, que é que tipo de sabores é que vocês conseguem detectar na comida, como é que isso afeta os vossos gostos por comida e se vocês são sweet tooth, se gostam muito de comer doces, têm essa apetência natural. Tudo resultados bastante inofensivos e uma questão que se levantou muito foi a questão de como é que isto vos introduzia a possibilidade de terem doenças genéticas. E é claro que há aqui muitos genes sobre os quais eles vão falar, que eles vão dizer que há uma probabilidade de vocês terem uma doença ou uma incapacidade ou uma deficiência, por exemplo, na obtenção de certas vitaminas ou no processamento de certas vitaminas, que vai entrar um bocadinho aí no campo das doenças genéticas. Mas neste tipo de testes, eles não vos vão dar dados muito complicados ou demasiado sensíveis sobre doenças. Sim, falamos bastante de doenças cardíacas que vão ser altamente impactadas pelos vossos comportamentos e pela forma como vocês comem ou praticam exercício, e eles vão associar a isso recomendações sobre como vocês podem gerir isso. Estes são o tipo de resultados que vocês têm na aplicação e com base nestes resultados vocês têm aqui uma parte da aplicação que vos permite ir aos planos e fazer um plano. Eles vão vos dar um plano de nutrição com base na vossa genética.
com base naquilo que vocês devem ou não comer, nas coisas que devem evitar, naquilo que devem controlar. Eles produzem um plano de nutrição para, por exemplo, com as vossas... com um dia de refeições ideais para a vossa genética. Eu acho que são resultados altamente interessantes e que só têm benefícios para vocês. E por fim, vamos então falar dos meus resultados. E obviamente que eu não vou partilhar todos, porque é chato, mas vou partilhar os resultados que eu achei mais interessantes e que mostraram coisas que eu nem sequer estava à espera e que me surpreenderam um bocadinho. Começando pelos resultados de body weight. Este teste genético disse-me coisas um bocadinho contraditórias e se calhar isso até reflete a forma como o meu corpo é e no fim o tipo de corpo que eu tenho. Uma das coisas que este teste me disse foi que eu tenho um apetite bastante voraz e que não sei controlar a minha fome, que eu não tenho noção de quando estou cheia, quando estou a comer. E por isso pode-me levar a comer um bocadinho a mais do que é normal e por isso, juntamente com a forma como eu absorvo a gordura, porque aparentemente eu tenho muita capacidade de guardar gordura no meu corpo, juntamente com a forma como eu queimo calorias, tudo isso gerou uma conclusão final que é, eu tenho tendência a ter um peso acima da média para a minha altura, no entanto, se eu perder peso, eu tenho tendência a manter esse peso perdido. E isso foi uma coisa que eu tinha muita curiosidade em saber, porque eu acho sempre que tenho alguma tendência para engordar, mas não tinha essa certeza e com base nestes genes que foram analisados, eu obtive a informação que sim, eu tenho tendência a engordar, o meu corpo tem tendência a guardar até bastante gordura se eu comer um bocadinho a mais, que é bom para mim, porque o meu corpo está-se a proteger de eventuais períodos de fome para garantir que eu sobrevivo a uma guerra nuclear, mas que se eu fizer um esforço para manter as minhas calorias num nível adequado e perder peso, eu tenho tendência a manter esse peso fora de mim. Portanto, muito interessante saber isto. E uma das coisas que eles diziam, por exemplo, é tendo em conta que eu não tenho noção de que quantidade é que eu comi e se já estou cheia, eu devo evitar, por exemplo, ir a buffets. Porquê? Porque eu não vou ter noção quando é que estou cheia e vou estar sempre a comer. O que eu devo fazer, por exemplo, é manter a comida no meu prato e encher o meu prato com aquilo que eu acho que vou comer e comer a partir daí. E hoje em dia eu tenho perfeita noção que isso é uma realidade. Se eu for a um buffet, eu vou malhar tudo o que me aparecer à frente várias vezes e não me vou conseguir controlar. E está explicado. Os meus genes dizem que eu nem sequer tenho noção de quando é que eu já estou cheia. Em relação ao fitness, os meus resultados também foram muito interessantes porque confirmaram uma pequena suspeita que eu já tinha. Basicamente, eles disseram-me que eu tenho grande capacidade de construir músculos, o que eu aceito e concordo porque eu não faço praticamente exercício e acho que não sou desprovida de músculos, portanto, está aí a justificação. Mas disseram-me uma coisa que eu também achei bastante curiosa. O meu corpo está preparado para fazer desportos de alta intensidade e curta duração, o que, para começar, é desagradável, porque se há coisa que eu odeio na vida é HIIT, mas aparentemente o meu corpo gostaria muito que eu fizesse isso ao invés de ir correr 10 km, que eu também não vou de qualquer das formas, mas foi bom obter essa informação. E também me disse que, por exemplo, se eu estiver a treinar força, então eu devo fazer poucas repetições com muito peso, ao invés de muitas repetições com um peso mais leve, porque o meu corpo vai desenvolver mais com esse excesso de, essa intensidade muito elevada naquele momento. Portanto, treinar de forma muito intensa num curto período vai ser a melhor forma de eu maximizar os meus resultados. E isto é bom porque se calhar eu podia passar a vida toda a fazer o exercício que não é adequado para o meu corpo. Ok, é o exercício que eu gosto e seria bom para mim, mas não estaria a fazer o exercício que me permitiria atingir o maior potencial físico e sabendo isto, então posso adaptar um bocadinho e fazer as coisas de uma forma que vai ser melhor para mim e que com menos investimento eu vou ter mais resultados. Ao nível da cafeína, o resultado foi muito, muito surpreendente, porque eu toda a vida defendi e preguei que o café me faz absolutamente nada. O café não me faz nada. Eu não fico sem sono por beber café, eu não fico agitada por beber café e eu orgulho-me de ser a pessoa que consegue beber 7 Red Bulls numa noite e adormecer em 10 minutos assim que cai na cama. No entanto, os meus genes dizem
um bocadinho o contrário. Dizem que, mesmo que eu não note, a cafeína vai-me afetar. E apesar de eu não sentir que me tira o sono, muito provavelmente isso vai afetar a qualidade do meu sono e a forma como eu consigo descansar ao longo da noite. Portanto, da próxima vez que eu achar que é lógico e seguro beber um Red Bull às 4 da manhã, provavelmente isso vai ter consequências para o meu descanso e não deveria fazer como eu acho tão bem que consigo. Tive também alguns resultados ao nível de deficiências de vitaminas e descobri uma coisa que eu não sabia sobre mim e que explica muitas das coisas que eu sinto. E descobri que tenho uma deficiência no processamento de uma vitamina específica e que isso pode ter alguns dos sintomas que eu muitas vezes sinto na minha vida. O que é que isto me pode permitir? Pode-me permitir ir ao médico a uma consulta, falar sobre isso e explorar a potencialidade de tomar suplementos, porque aparentemente o meu corpo precisaria disso. E foi bom ser elucidada a este nível porque nunca pensei que estes sintomas que eu sinto pudessem ser uma consequência desta falta de vitamina específica. Por fim, aquilo que mais me surpreendeu no meio disto tudo foi o facto deles terem dito que eu sou uma evening person e não uma morning person. Ao longo dos meus 28 anos de vida eu sempre defendi que eu era uma pessoa da manhã. Eu sou produtiva durante a manhã. E nos últimos tempos eu tenho-me sentido um bocadinho frustrada com a minha capacidade de ser produtiva e tenho sentido que só consigo mesmo fazer as coisas funcionar a partir das 5 da tarde e nem sequer explorei a possibilidade na minha cabeça de eu se calhar não ser uma morning person, porque eu sempre gostei de acordar cedo, nunca gostei de dormir muito, durmo tipo 8 horas e está bom, e nunca me ocorreu que eu podia ser uma pessoa mais produtiva à noite, mas os meus genes dizem que sim, que eu sou uma pessoa muito mais produtiva ao final da tarde. Com base nisto, eu acho que vou começar a explorar aqui alguns horários diferentes para as minhas atividades, porque eu sempre defendi esta questão da Mara matinal, mas se calhar andei enganada a vida toda. Em relação ao bitter taste e ao sweet tooth, eu já sabia, eu não sou uma pessoa de doces, não tenho essa necessidade de consumir doces, mas foi curioso saber que aparentemente eu tenho um gene que faz com que seja menos provável eu gostar de brócolos e de cerveja. 2 mentiras. Portanto, a genética vale o que vale e, no fundo, não é a única coisa que determina a vossa maneira de ser e a vossa fisiologia e até os vossos gostos. O verdicto final, e fazendo a ligação com esta pequena conclusão que tiramos, a vossa genética não é 100% daquilo que vocês são. A vossa genética, na verdade, não vai definir provavelmente nem a maior parte daquilo que vocês são, daquilo que vocês sentem, da forma como o vosso corpo se comporta. É importante relembrar que por muito que haja uma influência genética e que esse peso varie nas diferentes características, nós temos uma responsabilidade enorme no que toca ao outcome final no nosso corpo. Aquilo que nós fazemos, os nossos comportamentos, a forma como nós comemos e o exercício que nós fazemos podem alterar completamente aquilo que seria o diagnóstico e a nossa death sentence que os nossos genes nos dão. Eu não estou aqui a falar de doenças genéticas raras, de doenças genéticas que vão claramente afetar a nossa capacidade de viver a vida. Mas, em geral, a nossa saúde é tanto responsabilidade da nossa genética como é responsabilidade dos nossos comportamentos e daquilo que nós fazemos. É muito bom nós sabermos se termos alguma apetência para ter alguma doença, se nós temos alguma coisa no nosso corpo que nos diga, algum gene no nosso corpo que nos diga, em princípio tu vais ter dificuldades nisto, mas é importante sabermos que muito disto vai ser um resultado do nosso comportamento e do nosso ambiente. Isto está mais do que provado, está mais do que estudado, até em gêmeos que foram separados à nascença e que tiveram crescimentos completamente opostos, vão ter fisiologias completamente diferentes, apesar de partilharem muito do seu material genético. Há muito mais para além dos nossos genes. Os nossos genes não definem quem somos, nem o nosso corpo, nem os nossos comportamentos, nunca a 100%. Para mim, ter obtido estes resultados foi muito bom porque permitiu-me esclarecer algumas dúvidas que eu tinha e apontar talvez
de certa forma, uma causa para algumas das coisas que eu sinto, mas também me deu bastante esperança de que, apesar de eu sentir essas coisas, é possível que eu tenha um papel importante na forma como eu me vou sentir no fim e na forma como o meu corpo vai reagir. E está sempre ao nosso alcance ir ao médico, alterar os nossos comportamentos, tomar suplementos, tomar medicação para evitar que os nossos genes sejam aqueles que têm mais peso na definição da nossa saúde e da nossa capacidade. É importante também perceber que estes testes genéticos não vos vão dar informação sobre essas tais doenças super life-threatening e que vos vão afetar a vida a um nível que não vos permita viver minimamente saudáveis e levar uma vida como a população geral. Estes testes genéticos não vos vão dizer se vocês têm o gene do câncer da mama, se vocês têm o gene que está associado à doença de Alzheimer, se vocês têm um gene associado a várias doenças que têm uma componente genética muito forte e que vos vai, obviamente, alterar a vida a certa altura. Existem testes que o fazem, mas os testes que o fazem só o vão fazer se vocês quiserem. E eu tive uma conversa muito interessante com uma rapariga que me enviou uma mensagem no TikTok. É a Francisca, ela é profissional da genética. Ela enviou-me esta mensagem porque achou que era importante alertar para o impacto que conhecer a nossa componente genética pode ter na nossa saúde. Ela falou especificamente do caso da doença de Alzheimer e de estudos que dizem que as pessoas saberem que têm o gene da doença de Alzheimer causa um stress na pessoa que antecipa o aparecimento da doença e que agrava a doença. E é muito importante nós sabermos que quando vamos procurar estes resultados genéticos, nós temos que estar conscientes da forma como essa informação pode afetar a nossa vida. Nós temos que estar conscientes de que essa informação pode mudar a nossa maneira de ver a vida, pode mudar os nossos comportamentos a 100%. E não o devemos fazer se não estivermos 100% confortáveis com a possibilidade de sermos confrontados com algo que nos vai atirar ao chão. Os testes que vos fornecem essa informação só o vão fazer com a vossa vontade explícita. Existem testes que vos dizem, por exemplo, se vocês têm o gene do câncer da mama e vocês precisam de desbloquear esse resultado. Vocês precisam de confirmar que querem aceder a esse resultado e que conhecem os riscos de saberem esse resultado. Portanto, ninguém vos vai espetar na cara com este teste genético: olha, tu tens probabilidade de morrer daqui a 2 anos. Isso não vai acontecer. Estes testes, em geral, serão inofensivos e se não forem inofensivos, vocês devem estar conscientes de que, fazendo este teste, podem obter informação que pode ser prejudicial para vocês ao nível mental. Em geral, eu adorei fazer este teste e foi muito bom ter acesso a estes resultados porque pôs algumas coisas na minha vida em perspectiva e permitiu-me até reconsiderar algumas coisas que eu considero serem parte de mim e serem a base daquilo que eu sou. Não quer dizer que estejam certas, porque a nossa genética não é tudo e é muito importante relembrarmos isto. Há muito mais do que a nossa genética e aquilo que diz nos nossos genes não vai ser a realidade a 100%. Adorava saber o vosso feedback, adorava saber se vocês gostavam de fazer isto ou se têm alguma reticência sobre fazer um teste genético e qual é. Podem partilhar comigo nos comentários do YouTube, porque lá a caixa de comentários está completamente aberta, ou então no TikTok. Partilhem as vossas questões comigo, eu vou tentar esclarecer dentro do possível. Espero que tenham gostado. Na próxima semana, próxima quarta-feira, estamos aqui de novo para mais um episódio às 7 da manhã. Beijinhos a todos. Até à próxima.